O risco imediato é simplesmente a gente jogar por terra conquistas de cidadania achando que elas é que não funcionam, quando na prática elas nunca foram implementadas na sua integralidade. A questão da segurança pública no Brasil é absolutamente central. Realizamos muitos debates, conhecemos muitos dados e muitos estudos, debatemos isso a fundo, elegemos políticos que nos falam acerca desta temática e de seus desafios, e este ano em especial, de 2018, observamos a segurança pública sendo trazida para a lógica eleitoral, tanto em diversos estados brasileiros que convivem com seus principais desafios, quanto o próprio plano federal. Renato, a gente tem um fórum brasileiro de segurança pública. O que exatamente tem por objetivo constituir uma organização dessa natureza e quais são os desafios que vocês têm enfrentado ao longo dos últimos anos? Dantas, o Fórum é uma entidade criada em 2006, a partir da ideia de que naquele momento nós tínhamos um consenso que ele ainda permanece hoje, mas que era importante como um pontapé inicial de que nós tínhamos muita, tanto produção de dados, de pesquisas, quanto trabalhos cotidianos de policiais brasileiros que, em geral, falavam até as mesmas palavras, mas tinham significados completamente diferentes. Em 2006 nós nos reunimos, cerca de 40, 50 pessoas, e criamos uma instituição que ela tem como finalidade fazer circular conhecimento qualificado, com evidências sobre segurança pública. Ela é uma entidade bastante plural, porque ela reúne pesquisadores acadêmicos, sejam eles policiais ou não, policiais de todas as polícias brasileiras, Polícia Federal, Rodoviária Federal, polícias militares, polícias civis, enfim, guardas municipais, e também alguns representantes de outras organizações da sociedade civil. Boa parte das pessoas que participam do debate público sobre o tema são associados do Fórum. É uma associação de pessoas e não de entidades. A gente tem dois grandes eixos de trabalho que se desdobram depois nos vários temas de atuação, mas dois grandes eixos. Um é aproximar esses segmentos. Nosso principal canal, nosso principal produto institucional é uma atividade que a gente chama de um encontro anual, que já reuniu aí quase 10 mil pessoas em todas as edições, para discutir temas mesmo sobre como fazer policiamento, como discutir prevenção, como fazer repressão qualificada, enfim, questões práticas do dia a dia da segurança. E um outro, que é o mais visível, é o canal de disseminação de informações. E a gente tem dois grandes carro-chefes. Um deles é uma parceria com o IPEA, que é o Atlas da Violência, usando dados da saúde, que de algum modo dão um retrato da questão das mortes por agressão, cuja fonte é a área de saúde, mas que permite, por exemplo, detalhar por município, por sexo, por raça/cor, enfim, dá para fazer uma discussão muito interessante sobre quem são as vítimas dos homicídios no Brasil. E o nosso produto aí específico do Fórum, que é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é uma compilação das estatísticas oficiais de todas as secretarias de segurança pública do país, que trazem dados sobre ocorrências policiais, sobre crimes. E aí a gente tem tido um esforço muito grande, porque no Brasil, infelizmente, não existe um órgão com competência legal para produzir dados nacionais, e com isso não existem dados nacionais comparados. Hoje somos nós, o Fórum, que produzimos por meio do anuário a informação que acaba sendo usada na imprensa, que acaba sendo usada no setor privado, nas demais ONGs. Boa parte das informações que a gente, nesses últimos anos, nos acostumamos a citar, 11 pessoas são vítimas de estupro por minuto, por hora no país. Então, esse dado veio da gente. Então essas frases que a gente, temos mais homicídios do que na guerra da Síria, esse dado veio da gente, enfim, é uma forma da gente pautar o tema da segurança pública, menos no impressionismo do debate político-ideológico e mais com evidências. Acho que essa é a principal bandeira da gente, numa tarefa muito árdua de fazer com que os dados virem informações.
seja, a gente tem dados fragmentados, muitas vezes incomparáveis, e a gente leva um tempo muito grande padronizando, compatibilizando, gerando insumos para o debate qualificado. Por isso acaba tendo um impacto bastante grande na mídia. No que diz respeito a essa capacidade de gerar um dado qualificado, claro que a gente precisa gerar também um interlocutor desses dados qualificado. O fórum faz um trabalho extremamente desafiador, mas por vezes não consegue comunicar sozinho tudo aquilo que produz. Parte daquilo que o fórum produz, muito provavelmente, é comunicado à sociedade ou a grandes parcelas da sociedade pelos meios de comunicação. Exato. E por vezes os meios de comunicação sensacionalizam demais informações sobre violência, principalmente. O fórum age sobre essa questão ou produz algum tipo de crítica acerca desse desafio de tornar essa realidade um pouco mais palatável e real para o cidadão que se assusta com os dados por vezes? Então, o que nós atuamos, no fundo, num diálogo muito intenso com a mídia, desde que nós temos o anuário, a primeira edição foi em 2007, e aos poucos a gente pode até considerar programas de natureza mais popular, aquele programa policial, esse é mais difícil de você dialogar porque o produto é quase sempre a dramatização, a dramatização que acaba gerando a violência. A violência é um produto altamente consumível em termos de o pânico gerado dela. Isso dá voto, vende jornal e dá audiência de TV. Então isso é um pouco mais complexo. Mas em termos de disseminação do problema brasileiro, a gente tem conseguido uma boa parceria com todos os tipos de mídia, sejam mídia regional, local, as mídias nacionais, as TVs. Hoje a gente tem, por exemplo, nossos dados chegam em média, toda vez que a gente faz uma divulgação, entre 100 e 110 milhões de pessoas, pelas nossas apurações. E aí, na discussão da forma como a gente está construindo, porque a relação com a mídia não é uma relação que a gente vai ensinar a mídia a fazer, não, muito pelo contrário. Mas também é ajudar a construir as narrativas que estão presentes, por exemplo, um tema muito prático que tem a ver com isso. Alguns anos atrás foi muito comum a gente dizer que existe um padrão epidêmico de violência. Acima de 10 virou uma epidemia de violência, abaixo de 10 não. Isso não existe, a ONU nunca fez esse estudo. E aí a gente vai mostrando isso e mostrando, olha, o que existe é uma alta taxa de criminalidade, de violência, e o que está embutido numa coisa ou o que está embutido na outra. O que significa falar de homicídios no Brasil? Quais são os componentes? E aí você vai desdobrando temas e vai entendendo as agendas das políticas públicas. O Fórum tem tido uma participação muito forte no diálogo com atores públicos, com governos estaduais, municipais, com o governo federal, com organizações como o Banco Mundial, o BID, ONU e também com outras organizações da sociedade civil. Agora, a nossa atividade sempre é uma atividade de qualificar o debate. Então, a gente não vai acabar fazendo, por exemplo, uma atuação mais na ponta, porque isso é uma tarefa que seria hercúlea e ter um dado já é um desafio no Brasil, por incrível que pareça. Sua pergunta é interessante porque quase sempre quando a gente conversa com financiadores e setor privado, eles olham e falam, mas o que vocês estão fazendo é uma atribuição do poder público. Falei, em tese, com certeza. Mas enquanto o poder público não faz e existem várias razões para isso, alguém precisa fazer. Porque senão a gente fica refém do medo, do pânico que vai sendo gerado eventualmente por uma dramatização de um programa de sensacionalista na TV ou na rádio. Então, o que a gente faz é verdade, uma tarefa que em outras áreas foi suprida pelo Estado, como saúde, como educação. Na educação a gente tem o INEP, na saúde a gente tem o SUS, o DataSUS. Então, isso, a princípio, é algo óbvio. Mas e enquanto não fica pronto? É papel da sociedade civil mostrar o problema da forma e do tamanho que ele realmente tem, e não entrar na dramatização e dar combustível para o medo, para o pânico, enfim, que aí sim é um péssimo aliado, um péssimo conselheiro. Você tocou em poder público, políticas públicas e eleições, né? São termos aqui que a gente já colocou sobre a nossa mesa. No processo eleitoral, os ânimos por vezes se adensam e se esticam e a gente tem ouvido interpretações distintas acerca de como enfrentar essa onda de violência ou esse universo da violência que a gente vive sob ele
de forma mais densa ou menos densa em determinados momentos, em determinadas regiões, a despeito das variáveis que possam explicar esse fenômeno. A gente tem talvez duas grandes narrativas, e aí a minha questão é saber se elas são complementares ou se efetivamente elas são conflitantes e em que medida que elas poderiam ser vistas dessa maneira. De um lado, fala-se no combate à violência por uma ação mais ativa e mais violenta, talvez, do Estado, caracterizando a frase a tradicional bandido bom é bandido morto, e de um ativismo mais significativo do Estado e, por vezes, até mesmo do cidadão. Né? E, por outro lado, uma lógica mais de defender a ideia da educação, do longo prazo, né? Da discussão acerca do papel da lógica prisional na capacidade de fazer com que os indivíduos que cometeram crimes repensem suas vidas e coisas dessa natureza, a educação do jovem, etc. Em que medida que isso é conflitante e em que medida isso é complementar, Renato? Eu diria que, em primeiro lugar, essas duas posições, essas duas narrativas são duas faces de um mesmo problema. E que problema é esse? Um enorme erro de diagnóstico sobre o que significa segurança pública no Brasil. Se a gente olhar, e aí isso é importante, que a gente tem, segurança pública foi um tema muito mal tratado ao longo de toda a sua história pelo Estado brasileiro em relação ao que significa segurança. Então, só para dar uma ideia, segurança pública não existe em nenhum lugar da nossa Constituição o que significa. Ou seja, não é um conceito que as pessoas já sabem o que é. Como também não existe nem na legislação, nem na jurisprudência, que é a forma como os tribunais e o Poder Judiciário interpreta a legislação, a Constituição, como também não tem na doutrina. São doutrina que, na verdade, como é que as pessoas entendem algumas questões mais macro. O que vai ser o sentido que vai ser dado na segurança pública é no dia a dia, na ponta, na relação dos policiais com a comunidade e vai gerando alguns padrões. Então existe na tradição brasileira uma forma de entender que segurança pública é igual a combate ao crime, quando a gente sabe que não é somente isso, mas é também isso. Então, além disso, quando a gente olha o combate ao crime e segurança para a Constituição, nós temos quatro grandes descritores na Constituição. Onde as instituições de segurança pública se baseiam muito, que é o artigo 144, que diz quais são as organizações policiais que podem, em nome do Estado, exercerem atividades de segurança. Basicamente as polícias civil e militares, os corpos de bombeiros, a Polícia Federal, rodoviária e as guardas de uma forma mais lateral. Agora, tem outros dois artigos importantes. O artigo 5º, que diz que segurança é um direito civil e é quase condição para o exercício da cidadania, e o artigo 6º, que diz que é um direito social universal. Bem, a gente viu que são comandos muito vagos. E se a gente olhar as notas taquigráficas da Constituinte, a gente vai ver que foram grupos completamente opostos que fizeram cada um desses artigos e não conversaram. E é exatamente o que acontece na segurança pública. A gente tem muita coisa sendo feita e pouca gente conversando e integrando, articulando, coordenando os esforços. Então você tem todo um sistema de assistência social, de serviço social via SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que, por exemplo, atende as medidas socioeducativas. Você tem todo um trabalho de sistema prisional, você tem todo um trabalho de atividade policial, você tem todo um conjunto de atores que estão completamente desconectados. Então você tem alguns que vão olhar a partir da lógica mais estrutural, as macro causas da violência, seja desigualdade, seja impunidade, e você vai ter outros que vão querer resolver o problema que está acontecendo ontem, o menino que está portando um fuzil numa comunidade. E são antagônicos no momento em que eles estão mirando o problema errado. Qual é o problema errado? Se a gente perceber, essa enorme desarticulação gera muito trabalho, e isso é importante que a gente chame atenção. O sistema de segurança pública e justiça criminal no país é um sistema que demanda muitos recursos, não só financeiros, mas humanos e materiais, das polícias e do Estado brasileiro, mas sem nenhum tipo de alinhamento, gerando bateção de cabeça, retrabalho. E, no fundo, quando a gente está falando de narrativa, quem vai dando o tom é o crime organizado. Um exemplo que resume tudo isso que eu disse, que acho que é interessante. Você, olhando para o
sistema prisional, que poderia ser resumido como a soma de todos os nossos erros e omissões, a gente vai perceber de quem é o sistema prisional hoje no Brasil, quem é responsável por ele. Os presídios, sejam federal ou estadual, é uma competência do Poder Executivo administrar. Perfeito. A pena, ou seja, qual é a pena que um preso vai receber e como ele a cumprirá, ou seja, se vai ter benefício, se vai ter algum tipo de punição, não é o Poder Executivo que determina, é o Poder Judiciário. Aplicando uma norma criada pelo Poder Legislativo. Exatamente, que é o Código de Processo Penal, o Código Penal, enfim, toda a legislação. O que acontece? O Judiciário define as suas prioridades, o Executivo define as suas prioridades, e aí a gente passa a ter um dilema federativo, que é clássico em várias políticas públicas, em várias áreas, mas aqui a gente tem um problema republicano, da relação entre órgãos de Estado e poderes diferentes. Então, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, eventualmente a omissão do Poder Legislativo de regulamentar algumas questões mais polêmicas, e você tem, portanto, que um presídio, que deveria ser o espaço central de ressocialização, seja ou punição de alguém, ele acaba sendo dominado pelas facções e pelas organizações criminosas. Porque, no fundo, em termos públicos, os presídios não têm dono. Ou seja, o prédio é de um poder, o preso é de outro, quem tem que se manifestar é o Ministério Público, as defensorias não têm recursos, e aí quando você percebe, a gente vê que os problemas estão sendo muito mal, para usar a linguagem do terceiro setor, muito mal endereçados, para a gente pensar aonde está o problema. O problema é muito anterior. E aí a gente começa a perceber algumas coisas que poderia soar até bizantinas, né? Que é assim, o Brasil se recusou a modernizar a área da segurança pública à luz da Constituição. São várias as áreas que ainda são carentes de regulamentação. Mas eu vou dar alguns exemplos. A lei que fala como as polícias, o Poder Judiciário e o Ministério Público vão atuar e transformar um crime, um fato em um crime, portanto vão processar essa informação, ela é de 1871. É a lei que criou o inquérito policial. Então, esse é um ponto importante. O inquérito policial já serviu ao Império, à República, à ditadura, à democracia, enfim, a vários regimes. Então, essa lei continua vigente, das mesmas formas, das mesmas requisitos desde 1871, ou seja, burocrático, cartorário, e nada a gente modernizou. O que é crime e como esse crime vai ser tratado são de 1940 e 41, Código Penal, e em 1941 o Código de Processo Penal. Então, quem vai ter direito a benefício, quem não tem, se o advogado pode falar, se não pode, como é que é o rito, são da primeira metade do século passado. O Código Penal teve uma reforma na parte especial, no texto, em 1984, ainda anterior à Constituição. A lei a lei de execuções penais, aquela que diz como é que um preso vai cumprir a sua sentença, é de 1984. Inclusive, agora ela está sob forte escrutínio público, porque ela que diz que pode progredir, pode ter punição, enfim, vai ter saída de final de semana, de Dia dos Pais, é essa lei, é de 1984. E, por fim, quando a gente olha a lei que organiza as polícias militares, que em tese são responsabilidade dos governadores, mas elas estão regidas numa mesma legislação, é de 1983. Tudo antes da Constituição. E a gente vê um debate hoje, principalmente nas eleições, um debate onde a Constituição tem direito de mais e obrigação de menos. A Constituição acabou com a capacidade de trabalho das polícias. Só que não, porque no fundo as instituições que estão trabalhando sobre a égide de regulamentos e normas anteriores à Constituição, e os comandos da Constituição foram pouco aplicados, porque no fundo eles ficam batendo cabeça entre um artigo e outro sobre o que é segurança, como faz, se é do governo federal, se é do governo estadual. Então a gente tem uma enorme omissão de regulamentação das normas, onde o Poder Legislativo acaba não fazendo muito, não porque também não quer, é que existe ali um sistema, como nas relações, como o Conselho de Segurança da ONU, que todo mundo sabe que precisa reformar, mas ninguém consegue chegar no modelo. O modelo de segurança pública é exatamente igual, um sistema de vetos perfeito. Todo mundo sabe que precisa mudar, mas como ninguém consegue fazer a sua versão,
impede que a do outro seja aprovada. Agora, nesse sentido, quer dizer, a gente tem aí uma grande dificuldade de um relacionamento entre os poderes, né? Até porque a gente falou em executivo e judiciário, mas quando existem crimes que geram grande comoção, o legislativo sai tentando aprovar alguma coisa, ou dizer que já tinha pensado em algo, etc. Quer dizer, a gente tem efetivamente um problema de articulação entre os três poderes, a gente tem um problema de articulação entre as esferas de poder, né? Um prefeito odeia quando é anunciada a construção de um município, de um presídio no seu município, por exemplo, né? Diz que enterra a campanha e coisas dessa natureza. Então a gente também tem um problema entre as esferas de poder. E eu entendi que também pode existir um problema, Renato, como você bem observou, de unificação de dados, e muitas dessas informações são colhidas estadualmente, e por vezes um dos grandes papéis do fórum talvez seja exatamente essa de tentar padronizar dados que estados contabilizam ou organizam de forma equivocada. Fica a sensação que, então, que a gente está enxugando gelo quando está discutindo, como você bem observou, de forma equivocada, algo que é muito mais profundo, quer dizer, a sociedade precisa efetivamente mergulhar em algo mais profundo. E, emendando essa pergunta, nós temos um Congresso Nacional eleito nas eleições de 2018 sob um semblante talvez um tanto mais conservador do que aquele que já estava sendo criticado por ser conservador, eleito em 2014. Se nós conseguirmos avançar para algum tipo de mudança, vai ser uma mudança que carrega consigo, e não estou chamando isso de defeito nem qualidade, mas de uma característica mais conservadora do Estado em relação ao combate ao crime? Então, acho que a gente tem que olhar em perspectiva de que esse problema de errarmos um diagnóstico tem sido recorrente tanto em governos mais conservadores como em governos dito mais progressistas. Porque uma questão fundamental sobre a segurança pública é que os governos muitas vezes abandonam a agenda para as polícias, e as polícias vão fazer aquilo que elas estão reguladas para fazerem, como eu expliquei, que a legislação é antiga e obsoleta e precisaria ser modernizada. Então, independente da matiz política ideológica, a forma de fazer segurança pública responde a um certo centro de política criminal e penitenciária que é quase como um centro magnético, vai impedindo mudanças. Então, nós temos o estado de São Paulo, o estado do Rio, o estado do Amapá, com altíssimas taxas de letalidade policial, por exemplo, mas eu tenho a Bahia também, e a Bahia, por exemplo, é de um governo de esquerda. Os padrões são os mesmos, ou seja, não é uma questão de direita ou de esquerda, é uma ideia sobre o que a gente faz como é que a gente lida com a questão, e no Brasil a gente se acostumou a lidar com a questão como se ela fosse uma dimensão meramente criminal. Quando, no fundo, eu acho que esse é o centro da questão para pensar uma modernização, que a gente não está olhando para a questão da violência. A violência no Brasil ela foi sendo aceita como resposta para mais violência, ou seja, eu tenho, seja governos de esquerda, de direita ou de centro, eu posso aceitar que o Estado cometa violações para poder eventualmente conter o crime que está corrompendo o país, que está matando a população, a juventude. Então, eu aceito que a violência seja uma ferramenta à disposição do poder público. Eu também aceito, e foi naturalizado até pouco tempo atrás, questões de que a violência de conflitos interpessoais, sociais, a violência doméstica contra a criança, a questão dos assédios, enfim, a sociedade brasileira é uma sociedade perversamente violenta nas suas relações cotidianas, ou seja, não é só o poder público. E a gente também aceita que facções e organizações criminosas dominem territórios de forma perversa, fazendo com que a gente não tenha cidadania nesses lugares, por mais que em geral sejam lugares às vezes até mais pacíficos que outros lugares, mas é uma cidadania, uma pax anticivilizatória. Qual é a questão? A gente não está olhando, o Brasil não está olhando para a redução da violência. Porém, se a gente olhar para o que está acontecendo no mundo e na América Latina, e eu sempre gosto de usar o termo alemão do Zeitgeist, lá do espírito do tempo, é um espírito do tempo de retrocesso conservador. É um espírito do tempo que vai mostrar que, então vamos voltar como era antes. Só que o que já era antes, e acho que essa é a grande questão, era um antes que não foi, que continua sendo aplicado.
Então a gente está quase que criticando e desmontando o arcabouço de cidadania inaugurado em 88, só que no campo da segurança pública e da justiça criminal a gente nem chegou a implementar as políticas. Nós conseguimos mudar os discursos, nós conseguimos fazer com que as pessoas pensem em uma série de outras agendas. Também não existe só má notícia, mas a gente mudou só a gramática, a gente não mudou a forma de trabalho. E eu acho que agora, nessa onda neoconservadora que tem assolado Estados Unidos, o restante da América Latina, o Brasil, a Europa e vários outros lugares, Turquia, o risco imediato é simplesmente a gente jogar por terra conquistas de cidadania achando que elas é que não funcionam, quando na prática elas nunca foram implementadas na sua integralidade. Talvez no discurso, talvez nas prioridades, mas nunca na sua integralidade. E para mostrar, para ter evidência disso, a gente pode olhar tanto no campo da informação, não há compatibilidade, não há compatibilização. A gente pode olhar tanto na questão das finanças públicas, ou seja, é um verdadeiro caos, mas a questão da informação revela muito dessas disputas. Então, por exemplo, voltando à questão do sistema prisional, eu tenho, de um lado, o poder executivo produzindo informações com um sistema que diz que eu tenho 760 mil presos no Brasil atualmente. Depois eu tenho outro, que é o poder judiciário, dizendo que presos ele só considera os regimes fechados, então, portanto, eu teria 320 mil presos. Mas espera, tem algum problema, porque nós temos mais ou menos 350 mil vagas. Se só fosse esse o problema, eu não teria situações como o de Pedrinhas em 2010, eu não teria Alcaçuz no Rio Grande do Norte, eu não teria o Compagem no Manaus, eu não teria Goiás, enfim, todo começo de ano uma rebelião muito intensa com mortes, com decapitações, em função também das condições prisionais. Então, há uma enorme dissociação entre o problema real e o problema que o Estado vai considerando como um problema na agenda, ainda mais num ambiente, num espírito do tempo mais conservador, que a gente... Então, assim, temos que ficar bastante alertas, porque a gente está trabalhando, está vivendo como se fosse uma sala de espelhos. A gente está olhando para um problema, mas ele não necessariamente ele está no lugar onde a gente está olhando. Pode ser que ele esteja do nosso lado e a gente esteja simplesmente esquecendo, passando por cima dele e acreditando que a solução seja aniquilar um inimigo que, no fundo, é o próprio cidadão brasileiro. Quer dizer, nesse sentido, a gente precisaria pensar numa modernização de algumas ações ou de algumas atitudes ou de algumas penas, inclusive. Quer dizer, como é que a gente pode trabalhar numa ideia de discutirmos, de um lado, penas alternativas, por exemplo, de outro lado, um adensamento da punição, passando por aspectos relacionados, por exemplo, a um Estado que por vezes sequer consegue punir de acordo com o que a lei estabelece. Quer dizer, nós também temos e verificamos claramente que poucos crimes são elucidados no Brasil, a despeito de em outros países isso também poder acontecer, mas estamos aí olhando para a nossa realidade. Quer dizer, eu puno pouco. Tem gente que diz que as punições precisam ser alternativas e tem gente que diz que as punições precisam ser adensadas. Quer dizer, mais uma vez a gente cai nessa armadilha de olhar para o problema e sequer consegui-lo enfrentar da maneira mais adequada? No fundo, a gente não está olhando com evidências, a gente está olhando com paixões. E eu acho que esse é o grande drama. O que a gente tem que olhar, por exemplo, é que a gente vive um paradoxo de seletividade penal de um lado, ou seja, tem um público muito específico sendo mais preso, sendo morto, que é um público de periferia, os negros, os jovens. E se a gente for olhar para o que está acontecendo ali, são jovens, em geral, associados aos flagrantes das polícias militares. Então, o que está sendo visto são os crimes de menor potencial ofensivo, claro que sempre tem algumas questões. Então, assim, são crimes ligados a drogas, a patrimônio. Esse está indo preso. Não obstante, o Brasil tem uma enorme dificuldade de discutir a questão da droga. Então, acho que esse é um ponto. Não estou dizendo que tem que legalizar ou não, tem que dizer discutir. A gente acha que é um grande satanás hoje falar de drogas. Enquanto isso, hoje, exatamente, enfim, na terça, dia 6 de novembro, a eleição nos Estados Unidos, em vários estados, então a população está decidindo se vai aprovar ou não a maconha para fins recreativos.
E vários já têm isso. Então, ou seja, a gente já saiu da ideia de guerra às drogas em muitos países para discutir o impacto que elas têm na vida da população. Ao contrário do que a gente imagina, não, elas têm impacto sim, na saúde, no comportamento individual e na segurança. Então, na economia, e vários países estão fazendo essa discussão. No Brasil a gente nem pode chegar perto disso, porque parece que a gente está querendo apoiar traficante, tem um componente moral ainda que transformou esse problema num tabu. Mas mais do que isso, quando a gente olha o outro lado do paradoxo, a gente vai perceber que a gente vive uma profunda impunidade em quase todos os temas que envolvem violência, quase todos os temas que envolvem crimes contra a vida. Então, nós temos algumas situações onde eu não consigo investigar os homicídios, a taxa média de esclarecimento no Brasil é de 23%, é um número até maior do que nós imaginávamos. A gente não consegue aumentar o percentual de pessoas presas por homicídio no Brasil. Nós temos, pelo menos nos últimos 15 anos, por volta de 11%, 13% de pessoas presas por homicídio, enquanto que a população saiu de 300 para 760. Eu sempre continuo com 10%, 12% de presos por homicídio. Ou seja, eu não estou prendendo um homicida, estou prendendo outra coisa. E aí, por que a gente precisa estar proporcionalmente falando? Eu não tenho uma enorme dificuldade de prender e punir estupradores, até por questões morais. Eu fico perguntando se a menina estava usando a mini saia às 11 horas da noite e não o que aconteceu para que a gente identifique o estuprador. A gente fica fazendo um julgamento moral da vítima, culpabilizando a vítima e esquecemos da questão das estruturas fornecidas pelo Estado, como, por exemplo, salas de depoimentos, sistemas de acolhimento, redes de atendimento às mulheres vítimas de abusos e violências sexuais, e a gente fica, então, dizendo, o problema agora vamos investir em mais armas, mais viaturas e mais prédios. Não necessariamente. A gente pode, hoje, avançar em várias outras agendas de natureza tanto incremental como de estrutural, de mudança de legislação, para quebrar esse paradoxo. Esse grande paradoxo vai nos fazendo com que a gente mine a confiança da população nas instituições. As polícias são instituições que gozam de pouquíssimo prestígio social, e a gente vai gerando também no profissional de segurança um sério problema, porque as pessoas, ao mesmo tempo que precisam da polícia, a polícia é a razão de ser do Estado, se você pensar, o monopólio da força e dos tributos, e ao mesmo tempo, quando precisa que a polícia atue, sempre há um medo, uma desconfiança sobre como é que vai ser o comportamento, e você vai criando situações desse tipo. Então, de fato, nós temos uma situação onde o paradoxo nos leva a ter no debate público pessoas que acham que precisa endurecer. Bem, se eu só esclareço 23% dos homicídios, que adianta eu endurecer e pôr prisão perpétua? O que eu faço com os outros 77% dos casos? E olha que eu estou falando de homicídio, poderia ter vários outros crimes com percentuais muito menores. Como é que eu invisto na melhoria da investigação? Tem uma peça processual que é o inquérito, que nasceu em 1871, já está mais do que na hora, com tecnologia, com avanços, de mudar um pouco, né? Mas não, a gente não consegue. As escolas de direito no Brasil têm uma enorme resistência de pensar o que seria uma nova peça processual. Enfim, a gente vai percebendo que a gente fica no embate entre eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu não tenho evidência, eu fico disputando qual número está mais certo, se é o do judiciário, se é o do executivo, e no fundo essas disputas ficam quase como o debate atual das fake news. Uma evidência científica pode ser comparada com um boato e todo mundo acha que são equivalentes, quando na prática as pessoas não vão decompor essas duas questões e ver que um é boato, o outro está fundado no conhecimento, tem método, tem técnica, mas na hora do debate, você acha isso, eu acho isso. Não, mas quando a gente olha para o debate, talvez isso até como subproduto de um debate que deixou por muitos anos o sistema de segurança exclusivamente no âmbito do direito penal, eu costumo provocar meus colegas operadores do direito que talvez o direito penal, sim, precise ser repensado. Mas eu acho que a segurança pública é muito também direito administrativo, a organização das cidades,
forma de regular as instituições, de fazer mecanismos de compliance e controle, como é que os tribunais lidam com isso, como é que é o gasto, o dinheiro, a educação. O gasto em educação é disciplinado. Aquilo pode ser ou não pode ser um gasto em educação. Saúde também. Segurança, o gestor coloca o que quiser como um gasto de segurança pública. Então a gente precisa de um enorme choque de governança, não só de gestão. Porque alguma instância, que talvez tenha que ser uma instância pactuada entre diferentes órgãos e poderes, tem que coordenar esse esforço. Porque hoje a gente trabalha muito, num número que sempre causa impacto. Todos os anos, usando os números dos atendimentos da Polícia Militar de São Paulo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo atende por volta de 45 milhões de ocorrências todos os anos. Quase uma ocorrência por habitante, por cidadão. Dessas 45, 20% são de natureza criminal. Então, isso aqui é crime, ou seja, direito penal. Se eu pensar que São Paulo responde por mais ou menos 40% do volume brasileiro, eu teria que todos os anos, por volta de 20 milhões de ocorrências entram no sistema de justiça criminal e segurança pública. E eu preciso dar a mesma resposta para todos, porque é isso que diz a legislação. Olha, é impossível dar certo. Eu preciso priorizar. E o que eu vou priorizar? O flagrante da pequena quantidade de droga, que é o que acaba sendo, porque quantitativamente é o que pressiona o sistema, ou tempo para investigar uma chacina, um homicídio, um estupro ou um latrocínio. E é nessa situação que muitas vezes no meio fica o policial, com pressão da mídia, da população, as instituições com 40% das policiais brasileiras dizem que existem assédio no ambiente de trabalho. Então você vai vendo que você tem uma pouca valorização profissional dos policiais, você faz com que eles fiquem completamente reféns do medo, da insegurança, caçados pelo crime organizado e nem sempre com a devida segurança jurídica que o Estado possa protegê-los. O que acontece? É um terreno fértil, extremamente volátil, muito propenso a salvadores da pátria, de qualquer espectro, seja de esquerda, de direita, de centro. Então, a gente acaba personalizando muito o debate e não entrando no real problema, que é a coordenação do sistema que ainda não foi feita. E a existência de um sistema nacional que trate de questões de segurança, como tem sido pensado, enfim, faz sentido à luz desse desafio? Foi recentemente aprovado, agora em junho, o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Eu acho que ele caiu de maduro, porque ele acabou sendo aprovado nessa agenda, muitas vezes, da legislação do pânico que o Congresso faz. Vamos fazer alguma coisa. O que vamos fazer? Aquilo que não tem nenhum tipo de conflito entre diferentes atores. O que é? É o SUSP. E aí acabou, que é uma pauta que vem desde 2003, andando no Congresso brasileiro. É uma tentativa. A legislação ela é positiva, porque ela meio que faz com que todos pensem nessa lógica da coordenação, mas ela ainda é tímida. E acho que essa é a grande expectativa de que os gestores que estejam assumindo as funções agora, em janeiro do próximo ano, consigam olhar para o problema. Ok, eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha corrente ideológica e política, mas eu vou fazer de tudo para prover esse sistema de uma mínima governança, de uma mínima coordenação, que para fazer isso eu tenho que focar em alguns pontos que são consensuais. Transparência, informação, financiamento, ou seja, melhorar o gasto, território, ou seja, segurança é uma questão local, não adianta ficar fazendo grandes teorias. E também a formação e a valorização dos policiais. Se a gente fizer isso, acho que a gente consegue vencer o problema. Ele é grande, ele é complexo, mas tem muita gente pensando sobre ele e eu acho que a gente não tem porquê não acreditar que é possível debelá-lo. Um problema dos mais complexos, indiscutivelmente um problema que passa por todos os poderes, por todas as esferas de poder e pela forma como nós enxergamos o problema. O Brasil conversou com Renato Sérgio de Lima. Renato, muitíssimo obrigado.